gente vai falar sobre algo muito, muito, muito importante. A gente vai falar sobre a voz e como trabalhar com a questão da voz, o contador de história e sua voz. A colega contou a história aqui, foi muito legal, ela fazendo a voz do personagem. Aí você fala assim pra mim, Neide, mas eu não sei fazer voz diferente. Eu vou deixar de contar a história? Não. A minha voz é muito alta. Eu vou deixar de contar a história então para os bebês? Não. A minha voz é muito baixinha, eu sou muito tímida para falar, eu deixo de contar a história? Não. E o que eu quero falar com vocês é que a voz é o nosso instrumento de trabalho e não só é para contador. Todo mundo aqui é professor. Eu acho que sim, né? Quem é professor, é coordenador, mas é na área de educação. Gente, o nosso instrumento de voz é poderoso e também a gente precisa de ter uma atenção muito, muito voltada para ela. Quantas colegas a gente vem afastadas por questões de voz? Porque não tem voz. Eu trabalhei com uma professora, ela entrou na secretaria com um ano em sala de aula, ela não dava mais aula. Ela começava a falar e no final do dia ela já não tinha mais voz. Ela entrou de licença, fez tratamento, melhorou, voltou a trabalhar. Tipo, uns 15 dias depois ela já não tinha mais voz. Ela foi readaptada porque não tinha condições de trabalhar. Me parece que hoje até a gente faz um exame antes de você entrar, para saber se você já não está entrando com calo, né? Então assim, eu quero dizer para você, eu quero te motivar a contar a história, independente da voz que você tenha. Eu só acho que a gente precisa de organizar o nosso público e nos organizar para contar a história. Então assim, se eu não tenho uma voz potente, eu não vou contar uma história num lugar desse aberto para muita gente. Se eu tenho uma voz muito potente, eu preciso manejar essa voz também para não ficar estridente demais. De repente dispensar até o microfone, que é o meu caso. Eu não preciso desse microfone aqui. Mas semana passada eu fui contar a história para os meninos, eram 160 meninos. E era um lugar assim aberto, bem aberto, e no fundo passava ônibus, carro, o tempo todo. Aí eu falei, não preciso de microfone não. Ai, gente, quando eu comecei a falar, os meninos... Aí, graças a Deus, a escola tinha microfone, e aí eu pude usar o microfone aqui. Foi o que me socorreu para poder ficar, minha voz sair ali e tudo. Então, mesmo uma voz potente como a minha, não é em qualquer lugar que a gente vai conseguir falar. Mas, enfim, antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar isso para vocês aqui. Quem aquece a voz antes de começar a trabalhar? Levanta a mão. Todo dia? Só quando eu vou contar a história. Contar a história. Só quando eu vou contar a história, porque eu já tenho problema nas falas. Ah, tá. Porque você já tem problema. Beleza. Quem aqui no final do dia faz assim... A voz tá cansada e começa... Fica pigarreando. Quem? Levanta a sua mão. Quem, pelo menos uma vez por mês, percebe que a voz fica rouca depois de uma aula intensa? Pois é, e eu sei que tem muita gente aí que talvez não tenha prestado atenção. Quem fuma? Graças a Deus, né? Quem bebe, não precisa levantar. Não precisa levantar. Ela não falou o quê? Então, a água tem que tomar mesmo. Mas nós vamos fazer aqui, então, alguns exercícios de aquecimento. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa fazer isso para contação de história. Eu preciso fazer isso quando eu vou começar minha aula de manhã. A gente precisa fazer isso se a gente vai falar por um período longo. Neide, você então faz isso direto? Não. Infelizmente, eu não tenho o hábito de fazer isso o tempo todo. Mas eu deveria fazer. Porque, principalmente, eu tenho muita facilidade de ficar rouca. Né? Mas eu também tenho facilidade demais de gritar. A minha família, quando está junta, você não sabe se é uma família, se é um hospício. Porque todo mundo, quem fala melhor, fala mais, assim, igual eu, o resto é tudo mais alto. E aí a gente fala e grita, não sei o quê, mas eu percebo que no final do dia eu já tô rouca. Então, de repente, se eu tivesse em sala de aula, 5 horas por dia com criança, talvez eu tivesse problemas sérios com as minhas pregas, né? Então, olha só.
a gente vai fazer alguns exercícios agora de alongamento. Então, eu assisti alguns vídeos, obviamente eu não tenho experiência e nem conhecimento profundo nessa área de fono e tudo mais, mas o mínimo a gente precisa de saber, precisa de entender, que é para poder a gente manter essa voz assim, pelo menos para a gente poder trabalhar, né? Vocês devem falar baixo, porque os meninos são pequenos, vocês não têm que falar muito alto e talvez não tenham que expor a voz de vocês demais na creche. Eu não sei como é que funciona. Ou tem, Manu? Uma vez. As crianças acabam que fazem barulho e você tem que subir um tomzinho para poder ser ouvida às vezes, né? Então, e se você sobe esse tom e não está preparada, a sua voz não está aquecida, é óbvio que vai sofrer. Gente, chega hoje na academia e pega e fala assim, vou fazer aquela academia maravilhosa, 2h30 de malhação, braço, perna, abdômen, e vai. No dia seguinte você anda? Então, a mesma coisa com a nossa voz. Imagina que aqui também são músculos, e aí eu falo, hoje eu vou falar, vou gritar, vou aproveitar, no carnaval, né? Aí atrás do trio elétrico, no dia seguinte a gente fala? Não fala. A gente não precisa realmente de cuidar. E para a contação de história, é o que eu estou dizendo aqui para vocês. De repente, você não tem nenhum recurso, você não tem nenhuma roupa especial de contação, mas você quer contar para o seu filho, quer contar no aniversário do seu sobrinho, sei lá. E aí você entra com a sua voz. E se você tiver uma voz bem trabalhada, basta isso para contação de história. Você vai arrasar, né? Porque um personagem tem um sonzinho diferente, a criança já identifica, o outro tem outra. Neide, mas eu não sei fazer, então não posso contar história? Também pode. Você pode contar como narrador. E aí você vai dando aqueles... No início, a criança vai ficar talvez sem entender quem é quem. Mas depois que ela pega, quando você muda, ela já sabe. Mas no início você pode falar, né? O monstro, então, disse pra menina: se eu te pegar, você não sabe o que vai acontecer. E a menina respondeu: eu não tenho medo. Vocês percebem que eu tô com a mesma voz? E eu falei, eu fiz a voz do monstro e fiz a voz da menina? Então, Neide, eu não tenho como mudar minha voz. Você entra ali como narrador. Depois, com o hábito, você não precisa nem de falar, e a menina e o monstro. Você só conta. O monstro disse pra menina: se eu te pego. Eu nem medo tenho. Deu pra saber que era o monstro com a menina, não deu? E assim a gente pode contar histórias sem muito recurso, sem muita coisa. Então, o que eu quero aqui é motivar você a contar a história. Você sabe, você gosta, para contar história, basta ter uma história. Então, vamos fazer exercício primeiro de alongamento. Então você pega, você pode pegar com a mão e puxar aqui, E eu tenho muito problema na cervical. Então, me ensinaram o seguinte: você pega aqui como se você estivesse empurrando algo para baixo com a mão. Sua mão aqui, tá empurrando aqui, Então você, puxa e estica bastante o braço. Estica bastante o braço. Do outro lado, segura e estica do outro lado. Levanta a cabeça. Abaixa a cabeça. Tem outro exercício para relaxar, que você faz isso. Cruza aqui assim, atrás do pescoço. Aí você coloca os braços assim, e estica o pescoço o máximo que você puder. Com os braços para frente, você então levanta bastante a cabeça. Que você não vai forçar a sua cervical e vai alongar. Isso me descansa muito, né? Eu tenho problemas muito graves na minha coluna. Descansa bastante. Bom, então são exercícios de alongamento que a gente pode fazer. Ainda tem outro, que é para soltar o ombro, que é... para frente, para trás. Para frente, para trás. Neide, eu vim correndo. Eu levantei atrasada. Eu nem tomei café. Eu cheguei na creche, os meninos já estavam na porta. E aí não deu tempo de eu fazer nada com a minha voz. O que eu faço? Aí, calmamente, você não começa a conversar com os meninos antes. Entra na sala, só dá aquele bom dia, bem lindo de leite. Bom dia. Sem falar muito alto. Aí entra com os meninos. Aí na sala, faça junto com eles. Eles vão se divertir. Vamos lá, todo mundo, pra frente. Pra trás.
pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E você fez o alongamento com os meninos. E você pode fazer outros, levantar o braço, que aí já estica. Quem tá com sono, levanta o braço. Gente, vamos lá pegar a maçã, a última maçã, aquela lá em cima. Aquela lá em cima, vai, pega. Pega a Célia, pega a maçã. Joga no balde. Joga no balde. Você faça isso com as crianças. Pega a maçã, joga no balde. E aí, você já deu aquela mexida no seu corpo de manhã. E aí começa a comer. Você vai pegar a sua língua e passar em toda a sua boca. Com a boca fechada. Pegando gengiva, pegando bochecha. Vai lá. Pro outro lado. Pro outro lado. Beleza. Exercício de aquecimento. Quem tem problema de dicção, ajuda muito também. Depois, você vai fazer isso aqui, ó. Coloque sua mão antes da gente fazer esse exercício. Coloque sua mão aqui no tórax e a outra bem aqui no abdômen. E respira. Inspira e expira. De novo. Inspira. Expira. Qual das duas mãos mexeram mais? A do tórax ou do abdômen? Quem falou que foi do abdômen? Se não estiver mentindo, tá bom. Porque a gente não sabe respirar, não é verdade? A nossa respiração, ela acaba sendo torácica e a respiração correta é a diafragmática. Os bebês e todos nós, a gente nasce sabendo respirar. Com o passar do tempo, a gente faz o quê? Desaprende. Os animais, observe os gatos, como eles mexem a barriga quando eles respiram. Os bebês também. Mas a gente não sabe fazer isso. E a gente acaba respirando só daqui pra cima. Aí a gente também não sabe fazer a respiração, a gente também não sabe respirar corretamente, eu também não sei fazer voz, eu também não sei respirar no tempo certo. Por quê? Porque a respiração é errada. Então, gente, olha só. Na hora que você vai inspirar, você vai ter que aumentar isso aqui, ó. Inspira, ó. Ó. Não é aqui não, tem que vir pra cá, ó, pro puxão. Vamos lá? Coloca sua mão aqui, aí você, ó, inspira. Aí solta. De novo. Solta. Respiração diafragmática. Aprenda a fazer isso para você aprender a trabalhar com a sua voz. Agora, você vai então inspirar e vai soltar fazendo. Só os lábios, ó. Bora, vamos aprender. Vai, Luiz. Tem gente que não dá conta. Tem uma amiga que não dá conta de fazer. Ela disse que isso aqui dela não treme. Assim, ó. As crianças vão adorar, porque dá uma coceirinha no nariz, dá uma coceirinha aqui por dentro. E você está aquecendo as suas pregas vocais. Para não criar calo e não ter problema de você ter fenda também. Mas você pode fazer uma outra coisa. E agora, estala a língua. Não! Eu quero ver, vamos todo mundo junto, e eu quero ver quem aguenta ficar o maior tempo. Inspira. Não mexe aqui não, tem gente fazendo assim, ó. Ó, é aqui, ó. Barriga, Buchone. vamos mexer a barriga. Ó, de novo. Aqui. Agora. Nossa. Pelo amor de ninguém roxo. Ui. Mas é isso. E no início, pode ser que você fique tonta,
Porque quando a gente inspira muito e superoxigena, a gente fica tonto. Vou explicar aqui. Quem aqui tem ansiedade? Leva só o dedo do pé. Quem tem um problema hoje, né, muito comum, e que infelizmente a gente está lidando aí, que é a ansiedade, tem esse problema de adormecer as mãos e os pés. Às vezes também os lábios, em mim acontece muitas vezes. Porque a gente, agora eu já acostumei, já aprendi, né? Aprendi a lidar. Mas a gente fazia, porque você fica sem ar, né? Aí a gente respira. Você super oxigena e aí você começa a sentir dormência nas extremidades. Então uma coisa é você controlar a respiração. Então o que você faz? E conta até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liberando. Não é segurando não, liberando. Inspira e vai liberando em 7 tempos. Com pouco tempo você tem aquela coisa de... Tá? Tô falando aqui pra vocês de... Nossa! Cadeira mesmo. Então, gente, a gente precisa fazer isso. Vamos lá, agora. Olha só. Trava a boca e... Bota a mão pra você ver. Perceberam aqui? Vibrando? Está aquecendo. Você pode fazer isso com má. Como é? As vogais fazendo as expressões bem gigantes. Depois a gente fechou com toda a face. Gente, além disso, você vai ganhar uma cutis maravilhosa. Ó, uma pele mais jovem, que você faz exercício. A gente acha que não precisa, mas a gente precisa. Todo dia de noite eu dou uma esticada, para não parecer que eu tenho 60. Mas enfim, a gente tem que estar trabalhando com isso. Então, a gente vai subir. Vamos descer. Me, mi, mo, mu. Inspirando, a gente fala má. E soltando, a gente fala me, mi, mo, mu. Tá bom? Vamos lá? Má, me, mi, mo, mu. Mais rápido, vamos lá. Má, me, mi, mo, mu. Senta aí. Muito bom. Nós vamos fazer assim agora, ó. E você vai trabalhar a dicção. Neide, às vezes eu conto história e eu percebo que as pessoas não entendem muito bem o que eu digo. Quem tem língua presa ou quem tem uma dicção não muito boa, então esse exercício é legal. Você vai falar black, blue, black, blue, black, blue, black, blue, blá, 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 tom. Black, blue, blá, 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 tom. Black, blue, vai. Black, blue, blá, 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 tom. Blue, black, blue, blá, black, blue, blá, 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 tom. Vai. Black, blue, blá, 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 tom. De novo. Black, blue, blá, 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 tom. Black, blue, blá, 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 tom. Você vai fazendo isso. Eu fiz uma vez, mas não adiantou. Não, filha. Você fala enrolada a vida toda. Tem que fazer 5 minutos, gente, não é muito não. Quem vai trabalhar de carro, você pode fazer isso enquanto você está dirigindo. Deixa o povo olhar e achar que você é doido. Você fica lá, olha pro vizinho do lado, ó. Aí o cara vai falar, meu Deus, Coitada. meu Deus, eu tô aí. Ou então começa, com a boca fechada. Outra coisa legal é o... Vamos lá? Ó, agora a
Vai, Luiz, ó. Eu tô fazendo com a mão e tá também, ó. Vocês vão fazer isso aí com os meninos, em sala de aula, para poder você mesmo aquecer. E depois, vocês vão me contar como é que as crianças reagiram. Eu tenho certeza que elas vão gostar e vão achar que vocês estão brincando. Enquanto isso, você está fazendo exercício e melhorando a sua cutis. Então, tá? Ampliando, trabalhando a musculatura da face e também aqui da garganta. Esse aqui, ó, você pega, foi eu que cortei, ele tá ali dentro, deixei ele aqui só pra isso. Ó, você coloca ele na boca e você conversa com ele na boca, entendeu? Então, por exemplo, eu já um monstro, entendeu? Aí você treina a falar como se você estivesse com algo na boca, pra você fazer voz diferente. Eu já fiz a dona Xixi, mas a dona Xixi O papai tem um negócio assim na boca, né? O pai do Santos também tem, né? O pai do Santos, ele fala assim, né? E aí você trouxe a pinga, e a pinga é a cerveja, aí ele assim, ó. Então, aí você coloca pra você treinar. Fez isso, fica lá, ó. O osso. Assim, pega o seu lápis, que você higienizou, coloca aqui lá na ponta e faz a mesma coisa. Conversa com ele, ou então qualquer respira. Parece coisa de doido? Parece. Mas resolve? Resolve. Então, estou ensinando para você fazer A, E, I, O, U. Você está trabalhando com os dentes aqui, ó. E você já cria uma voz. Era uma vez a menininha que queria comer xadrez. Era uma vez a menininha que queria comer xadrez. Você vai treinando. Existem várias formas da gente criar a voz. Então, olha só. Enche a voz com a letra A. Como é que é o A? Como se tivesse um trono. Quando eu trouxer isso aqui, eu vou falar. Eu sou o monstro que veio te pegou. Ó o A. Agora o I. Eu sou a menininha que tem medo de você. Eu sou a menininha que tem medo de você. Ó. Como é que é o ó? Eu sou os 7 anões, um dos 7 anões, e queria muito pegar a menininha anã. Pensem nas vogais, pensem como elas enchem a sua boca e pensem que som daria dali. Então, mesmo que você tenha dificuldade de criar voz, você pode criar a partir daí, tá? Eu quero fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Vocês vão me responder com as vogais. Para cada frase que eu falar aqui, vocês vão me responder com uma das vogais. Então começa com A e vai até U, tá certo? Num certo dia, uma amiga me convidou para sair à noite. Mas ela não apareceu? Tá certo? Presta atenção na tonalidade. Uma amiga me convidou para sair à noite. Mas ela não apareceu? Você fala assim pra você, mas ela não apareceu. Você vai dizer, não é? Qual a tonalidade? Vamos treinar. Então, eu fui sozinha. E a coisa foi melhor do que eu imaginava. Descobri que sozinha eu posso me divertir e ser bem feliz. Tá
Fazendo certinho, hein? Uma amiga me convidou pra sair ontem à noite. Mas ela não apareceu? Então eu fui sozinha. E a coisa foi melhor do que eu imaginava. Descobri que sozinha eu posso me divertir e ser bem feliz. Bem aquecidas, nós vamos fazer algo bem legal. Deixa eu ver quanto. Eu queria 6 meninas aqui. Vamos lá, 6. 6 animadas. Olha só, elas têm aqui pequenos textos que são diferentes. E aí elas têm um comando em cima que é para ler com determinada voz. Vamos ver como é que elas vão se sair então, tá? Elas têm que ler fazendo a voz que está pedindo em cima. Vou dar um tempinho para você ler e encarnar aí a sua personagem. Então ali tem vários comandos. Por exemplo, leia como se você estivesse triste. Então quem está triste não vai pegar um texto e ler, né? Hoje eu saí de casa, e logo que saí caí no buraco. Assim que eu caí no buraco, quebrei uma perna. Ai, foi muito legal. Alguém vai ler um texto triste assim? Então, é isso. A gente vai encarnar aqui o personagem e vai fazer essa leitura. Quem quer começar? Vai, Maria. Você tá aqui pra ouvir. Você vai? Davidri, com seus 3 componentes básicos, atende aos terapêuticos básicos do tratamento das fundites e rinofaridites, pois é um vaso consumidor de cálice. O pantetonol que dele se encontra provoca notável. Tá ótimo, Marli! Vocês acham que a Marli tá lendo com voz de quê? De doente? Tá com sinusite brava, com estorrivite feia. Qual que era o seu, Marli? É como se tivesse gripado. E aí? Acho que eu tô quase Você faz uma voz morrendo. mais Quase morrendo. né? Quase morrendo. Marli, isso é Covid. Isso é Covid, tá feio, né? A voz nasalizada. Ficou ótimo, Marli. Ninguém dizia que você não estava doente, filha. Ficou doentíssima. Deixa eu pensar, acho que eu vou Quem é que vai agora? Vai tu? Vai não? Próximo. Vou. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Vixe, Maria. 4 ovos. 2 xícaras de chá de açúcar. 2 xícaras de meia de chá de leite. 100 gramas de manteiga. Vai, não parou a leitura e vai pro banheiro. 2 xícaras de chocolate em pó. Meia colher de sopa de fermento em cobertura. Um lado de leite condensado. Tá bom, filho, eu tô com dó. Vocês acham que ela leu como? Dor de barriga. Leia como se estivesse com dor de barriga. E ela tava lendo uma receita. Era uma receita com dor de barriga. Parecido com dor de barriga? Se ela tivesse com um personagem com dor de barriga, ela deu conta de fazer, não ia não? Tenta falar o mais alto que você puder, pra poder pegar na... A presidente da República, Dilma Rousseff, aproveitou o último discurso. Foi embarcado na reunião dos principais economistas. Tá ótimo, tá? Vocês estão entendendo o que ela tá falando? Porque quando você pula, eu tô falando isso, fazendo as correções, por conta das histórias. Você imagina que se você estivesse fazendo e fosse contando história, quem tá aí não tá escutando o personagem está dizendo. Você vai fazer, aí você vai deixar a gente entender o que você tá falando. O seu é bem honesto, o seu é? Nossa! Me dá uns pedacinhos. Fica feliz, minha filha, feliz. Sabe, você tá felizona, você pode estar falando, mas eu tenho que entender o que você tá falando. Tem que entender o que você tá falando.
mais. Ficou ótimo, só que você tem que ficar Você falando. ganhou na loteria, minha irmã. Ela tá muito contente que ela ganhou na loteria. Oxi! Igual você fez. Fica bem feliz, fica sorrindo, alegre. A presidenta da República, Dilma Rousseff, Aí. aproveitou o último discurso antes de marcar para a reunião das principais economias mundiais em Cannes, na França, para reiterar uma visão de que o Brasil está bem preparado para responder à crise internacional, mas que a demora da União Europeia em encontrar soluções pode representar um obstáculo. Tá ótimo. Você imagina, o texto não tem nada a ver? É um texto que não tem nada a ver. E a coitada tem que ganhar. Você acabou de saber. Você ganhou na loteria, você é a pessoa mais rica do Brasil. Agora você vai entrar agora você vai entrar no Jornal Nacional e fazer isso aqui. Imagina. Presidente da República. É complicado mesmo. Mas a pessoa tem que entender o que você está falando. Ótimo. Roberto. Minhau, 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 vou passear no quintal, disse Boris, o gatinho. Andou, andou, colheu, subiu, desceu, tibum! Tropeçou, caiu na lata de óleo e saiu todo melado. Igual... Voz de criança, ficou legal não? Ficou, gente. Mas não vem com você com essa voz de criança. Igual o Catinho, voz. Ficou muito bom. Tinha que cair logo assim. As mulheres mais propensas a relacionamentos nocivos são muitas vezes. Levam ao extremo, eles estão de cuidar do outro. É preciso também cuidar de si mesmo, não apenas do outro. É importante, numa relação, impor limites. Quando você tem saúde mental, alerta a psicóloga Valéria. Tá ótimo. Tá ótimo. O dela não tem muito não, por isso que ela tá toda séria. O dela era com voz de sedução. Eu achei que a dela tava mais com voz de locução, né? Ela tava toda assim, né? Ela tava com a voz de locução. Uma voz de sedução, gente. O que vocês faziam? Ela tava com a voz de locutora, mas mulheres mais propensas a relacionamentos. Relacionamentos nocivos são muito altruístas. Levam ao extremos a missão de cuidar do outro. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde. Em meio à massa de manifestação de apoio a internautas que tentam culpar Lula pelo câncer, que pode ser causa do fumo, e defendem que ele se trate no SUS, Sistema Único de Saúde, diante do tom agressivo de alguns eleitores, a Folha.com chegou a suspender o assunto. A Manu tá com voz de? Locutor. Locutor, que é essa voz sem impostada, né, Manu? Uma voz impostada, uma voz de locutor. Então, já que vocês estão treinados, gostaram da atividade? Sim. Deu para entender um pouquinho, então, sobre a questão e a importância da nossa voz? Sim. Eu vou contar uma história agora que é cantada e eu quero que todo mundo me ajude. Todo mundo aqui acho que já conhece essa história. Na verdade, ela não é uma história a princípio, né? Ela foi uma música escrita em 1964, sabia disso? Por Humberto Mauro. De lá pra cá, a palavra cantada regravou e agora também teve alguém que foi lá e botou em livro. Então, uma outra forma de contar a história é com o nosso lindo e maravilhoso avental. No outro curso, eu consegui produzir com as meninas, não era um avental, né, porque precisava costurar, mas foi um flanelógrafo.
Então, todo mundo produziu o seu. Então, todo mundo já saiu com o flanelógrafo. Mas aqui a gente não tinha tempo para isso. E aí eu optei por não fazê-lo, mas a gente tem... Vocês vão fazer a história e a história vocês vão poder levar e contar para os meninos. Eu já contei essa história de outras formas, viu? Então, vou dar a dica para vocês de como vocês podem contar. Quem conhece a história da Velha Fiá? Da Velha Fiá. Conhece? Conhece a música? Todo mundo já ouviu, né? E para trabalhar a voz, aí eu escolhi essa história cantada, porque eu acho que ela é legal, que ela vai trabalhar também a questão do cantar, do trabalhar a voz para cantar histórias. E ela é assim, ó, gente, vocês me ajudem por causa do som aí, ó, tá? Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal, a mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar, veio o rato a lhe fazer mal, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava o rato em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava a aranha em seu lugar, veio o gato a lhe fazer mal. E agora? O gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava o gato em seu lugar, veio o cachorro a lhe fazer mal. E agora? O cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava o cachorro em seu lugar, veio o pau a lhe fazer mal. E agora? O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Estava o pau em seu lugar. Quem chegou? Veio o homem a lhe fazer mal. E agora? O homem no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. O homem estava no lugar. Quem será que pode causar mal para o homem? Estava o homem em seu lugar, veio a mulher lhe fazer mal. E agora? A mulher no homem, o homem no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Quem pode fazer mal para a mulher? Estava a mulher no seu lugar, veio a morte a lhe fazer mal. E agora? A morte na mulher, a mulher no homem, o homem no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Muito bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. Todo mundo voltou isso aqui numa única inspirada? Não. Ficou cortando no meio? Então vamos lá, hein? Nós vamos tentar sem fazer essa cortada no meio, hein, Manu? Vamos voltar aqui, ó. Estava a mulher no seu lugar, veio a morte a lhe fazer mal. E agora? A morte da mulher, o homem no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Teve quem conseguisse? Treinar a respiração e voz é exatamente para isso. Essa história, ela pode ser acrescida. Eu tenho uma outra que ela tem, além daqui, ela tem o boi, o fogo e a água. Ela é mais longa. Mas com as crianças eu faço ela mais curta. E ainda assim tem que tomar alguns cuidados. Eu fui contar ela semana passada,
E aí, gente, na hora que colocou esse pau aqui, acabou a história. Ah, e aí o pau do cachorro. E o homem no. E depois o homem no pau. Aí eu soco o colega, implico o colega, chuto o colega da frente. Eu falei, qual é o problema do pau, gente? Depois de falar, né? Isso aqui é um pau que bate no cachorro. Qual é o problema? Vocês imaginam se eu coloco, por exemplo, o homem na mulher. Tem que ter cuidado. O homem na mulher. Então, o pau na mulher. A mulher. Então, dependendo da idade deles, eles já levam pra onde eles querem. E aí eu percebi aí, então lógico que eu não ia parar a história no meio, né? Mas na hora que eu falei o pau do cachorro, aí eu percebi que eles ficaram começando tudo, eram os meninos já de 5º ano e começaram. Aí a hora que terminou eu falei, qual é o problema do pau? Aí eles, isso aqui ó, quem não sabe, é o pau, sabe assim que a gente bate no cachorro, quando o cachorro tá bravo, pra bater? Aí eles pararam, aí eu consegui fazer essa brincadeira de voltar com os meninos, com as meninas. E eles amam essa história, principalmente porque tem que gravar. Eles gostam demais. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então essa história dos paus, do sei o que lá, a gente tem que tomar cuidado. Vamos mais uma vez? Mais uma vez, então agora que a gente treinou a respiração, fazendo isso aí, voltando. Gente, eles gostam demais. E aí você pode fazer, por exemplo, tirando depois os personagens, pra eles cantarem, pra ver se lembra, toda a volta. Eles gostam muito de fazer isso, já fez isso várias vezes, eles gostam muito. Vou tirar aqui então, hein? Quem é que vem depois do cachorro? Então eles fazem isso e eles gostam muito. Todo mundo junto, para pegar, quem não sabe ainda, para pegar o tomzinho. Vamos lá? Estava a mulher no seu lugar, veio a morte a lhe fazer mal. E agora? A morte na mulher, a mulher no homem, o homem no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato na aranha, a aranha no rato, o rato na moça, a moça na velha, e a velha fiar. Pode fazer assim também com eles, vamos lá. Todo mundo vai bater o pezinho no chão bem devagarzinho. Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. Alguns podem incomodar, outros fazer mal, tá? A mosca na velha, a velha fiar. Vamos lá ajudar a tia, ó. Estava a mosca em seu lugar, veio o rato a lhe fazer mal. E agora? O rato na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Então depois que você dominou a história, aí você pode fazer de várias formas com eles, vão gostar muito. Aí eu trouxe pra gente hoje produzir a velha. Quem quer? Eu. Aí vocês vão levar a velha pra casa. Eu não trouxe o velcro, porque com o velcro depois fica mais difícil de você colar no outro lugar. Eu fui contar essa história uma vez, Fernanda estava até comigo, eu fui dar aula no lugar da Maristela, e aí ela falou, hoje é a velha fiar, tá bom. Eu levei a história, cheguei lá, Marli, esqueci de levar o avental. Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Aí tava sem um avental, só um avental, aí eu peguei, minha filha, uma fita de durex, limpei o quadro e botei no quadro, funcionou perfeitamente. Aí eu pensei nisso, como a gente não conseguiu fazer o flanelógrafo, aí eu não sei se todo mundo tem avental, vocês vão produzir e não vamos colocar atrás nada, porque aí você pode contar no quadro, você pode fazer uma caixa, e aí você vai usando a fitinha na hora, você pode colocar um clipes aqui e colocando no varal, você pode inclusive chamar as crianças. Coloca aqui 11 meninos, ó, e eles vão segurando. Se eles participarem, então, eles adoram. Vem cá. Aí todo mundo vai querer participar da história e vai ser bacana também. Eles segurando os personagens, tá certo? Então vocês vão fazer, hoje eu vou entregar uma cartolina para cada um. Aí eu vou entregar essa história e eu tenho uma outra aqui, que eu trouxe mais uma para você tirar de molde. Então são muitos, são 11 ao todo com a palavra fim. Aí você vai risca 2, ou 3 para quem tá perto, já separa um pedacinho, já dá. Enquanto você risca um personagem, o outro vai riscando, tá certo? No final tem que ter 11 azul, 11 vermelhinho, porque faz parte das minhas histórias, tá bom? Bom, enfim, é isso, tá certo? Então vocês vão pro lugar de vocês e eu vou entregar a folha de EVA para cada um, tá?
lição de hoje foi uma história cantada. Então ela pode ser contada e cantada. E a gente fez ela cantada. Tem uns personagens, só a sombra do personagem. E a gente vai colocando, e à medida que a gente vai colocando, a gente vai cantando a história. E eu queria saber aqui da professora Ana Lúcia, o que você acha dessa história em sala de aula e se você entende que as crianças vão gostar, vão participar, como é que você acha que será em sala de aula? Então, como eu sou professora do berçário, eu achei um recurso muito interessante, porque chama a atenção deles, né? E você, como você falou, você pode reduzir o tamanho da história, porque a atenção deles é mínima. Exato. Então você cantando, eles vão entender e vão ficar muito contentes com a história. E eu acho um recurso. Porque à medida que você vai cantando, você vai colocando os personagens. E para eles são pequenininhos, a visualização é tudo, né? Isso, com certeza. Legal então. Obrigada, professora. De nada.